Júlio, perdi a confiança, tive intercorrência na cirurgia e tal, e perdi um pouquinho da confiança do médico. Essa, na verdade, é uma pergunta do consultório. Então, não é comum um paciente hoje em dia, principalmente na medicina privada, ele ouvir várias opiniões. E às vezes um paciente eu até brinquei que ele tinha uma tabelinha, o que cada médico dizia sim e não, e estava quase fazendo enquete para ver o que ia decidir com ele, né? Então, o que acontece? Esse exemplo que eu dei inicial do paciente que tem alguma intercorrência e perde a confiança. Assim, o acompanhamento médico e neurocirúrgico, ele é de longo prazo. Então, assim, o profissional, de um modo geral, que fez o procedimento cirúrgico, ele tem muito mais informação sobre a sua cirurgia, né? Como medicina não é matemática, não é incomum, no meio do caminho de uma relação médico-paciente, numa conduta cirúrgica, você ter algum tipo de intercorrência. Por mais que a gente, médico, tenha dificuldade de falar isso, a gente fala muito pouco isso, né? Eu tento me controlar e me exercitar para explicar para os pacientes e falar e tal, principalmente antes da cirurgia, todas as possibilidades. Mas vira e mexe isso acontece. Uma feridinha que teve uma infecção, uma secreção que saiu, uma fístula licórica, um sangramento, isso faz parte do dia a dia do neurocirurgião. Toda cirurgia potencialmente tem um risco. Então, quem faz muitos procedimentos cirúrgicos vão ter algumas intercorrências. O que acontece quando acontece um evento desse? De um modo geral, o paciente fica já desconfiado. Desconfiado de que alguma coisa não foi feita corretamente com ele, desconfiado de que com outro profissional poderia ser um desfecho diferente. E às vezes, óbvio que cada pessoa tem o seu tipo de reação nesse contexto, ele às vezes sai ouvindo e vendo outra opinião. Todo paciente que chega para mim assim, de um modo geral, eu sou incisivo em mandar retornar para o médico de origem. Principalmente porque muitas vezes esse médico de origem fez a conduta de forma muito adequada e muito correta. E aconteceu de ter uma intercorrência, né? É muito comum em coluna lombar, o paciente fez o procedimento e está com dor ainda, e está incomodado e vem para ouvir uma opinião, né? Eu falo e tem um vídeo aqui, falo em consulta, sou muito conservador em coluna, mas muitas vezes você vê o exame, vê tudo, foi muito bem corretamente indicado, o procedimento foi adequado, né? Mas infelizmente a dor não melhorou do paciente. Uma das principais indicações de artrodese em coluna é dor lombar refratária. Óbvio que cada profissional tem sua conduta, né? E há uma variação. Eu gosto até de falar com o paciente que tem um normal, né? E existe uma variação do normal, que vão ter aqueles que são muito conservadores, vão ter aqueles que indicam mais procedimentos cirúrgicos, mas tudo isso vai estar na média da normalidade. E nem sempre, quando eu vejo um caso de um colega que eu dizia que inicialmente eu não operaria, está tendo alguma coisa equivocada. E quando acontece uma intercorrência, da mesma forma. Então, assim, teve intercorrência neurocirúrgica? Teve alguma intercorrência? Não tem problema nenhum ouvir opinião, acho possível ouvir opinião, mas de um modo geral, um momento que antecede a indicação da cirurgia é o mais importante para você escolher o profissional. Uma vez aquele profissional fez aquele procedimento, de um modo geral vai ser ele o profissional mais adequado para tratar e acompanhar as intercorrências, porque ele sabe o que foi feito, né? Por mais que a gente tenha uma descrição cirúrgica, que fale o que foi feito, receba um relatório, nada é igual do que você ter feito o procedimento. Então, assim, intercorrência neurocirúrgica, né? As dúvidas que acontecem no dia a dia dos pacientes, né? E que eu recebo aqui também pergunta, elas podem acontecer. Tente tirar sua dúvida de forma mais clara possível, não tenha medo de perguntar. Eu recebo e às vezes acontece, o paciente pergunta, Júlio, por que você acha que aconteceu isso? Eu falo, pode ter sido por causa disso, a feridinha não fechou completo, será que não foi o corticoide que deu dose alta? Na medicina, de um modo geral, você não consegue ter uma resposta certeza do que aconteceu. Então o médico ele é muito responsabilizado pelo que ele fez e quando aconteceu a intercorrência, o que ele fez de decisão que ele tomou depois daquilo. Então esses porquês na cabeça de todo paciente acontece quando tem qualquer tipo de intercorrência. Então eu achei importante fazer esse vídeo sobre isso, porque fora as perguntas comuns que eu recebo, o que eu mais recebo em inbox é às vezes isso, né? Pessoa com a dúvida de alguma coisa, e isso no consultório tem sido cada vez mais comum, a pessoa passou por um procedimento e tem uma dúvida que ouviu uma outra opinião, mas é o que eu falo, né?
acontece com todo profissional. É importante você saber, antes da indicação, antes de você escolher quem vai operar, tomar a decisão. E eu costumo falar com o paciente, é quase casamento, né? Então o casamento tem briga, tem dúvida, tem isso e tal, mas você tem que tentar estar junto, né? Pode ter um divórcio e mudar de médico? Pode, mas o ideal é que você escolha bastante, bem antes de fazer o procedimento, e depois tudo que acontecer, esse profissional vai estar junto com você responsável por isso. Espero que tenha ajudado. Obrigado.